oportunidade. Queremos aproveitar o nosso tempo máximo para estar aprendendo na palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja que sempre tem aplicado estar presente nos cultos de terça-feira. É muito triste quando nós temos os cultos de terça-feira com a frequência muito baixa, mas aqui nós temos tido o privilégio de ter uma boa frequência nos cultos de ensinamento. Eu creio que tem alguém que está visitando, cooperando conosco hoje. Irmã Ruth, parece que tem alguém aí do lado da senhora, ou é daqui mesmo? Todos são daqui? Amém? Então todos nós somos bem-vindos? Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E os nossos irmãos e amigos, creio que nós já estamos também ao vivo pela nossa live no canal do YouTube da Assembleia de Deus de Monte Carmelo. Todos vocês são bem-vindos nesta noite para tirar um bom proveito da ministração da Palavra de Deus, que será ministrada pelo presbítero irmão Fernando, que estará nesta hora trazendo ensinamento da Palavra de Deus. É com o senhor, irmão Fernando, para a ministração nesta hora. Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, Bíblia Sagrada. O nosso pastor Isaac, acabou de cumprimentar a todos, então eu pulo esta parte e você que nos acompanhe, fique com a saudação do nosso pastor aí onde você estiver, em qualquer canto, em qualquer parte. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 8. Nós estamos em uma noite de estudo bíblico da Palavra de Deus. Vamos comer a Bíblia, vamos ler muita coisa e vamos falar aquilo que o Espírito Santo nos conceder a falar e você, o que te for concedido, a absorver, a aprender. A palavra de Deus ela é viva. Às vezes eu falo um texto aqui, trago um ensinamento, o Espírito Santo pega isso e leva para os seus ouvidos, para a sua alma, e eu jamais poderei descobrir o que de fato Deus falou com você. O certo é que Deus, o Espírito Santo, faz isso e num ambiente de 100 pessoas, 150 pessoas, ele fala só uma vez e ele fala com todos de maneira especial. Ele é maravilhoso. Nenhum livro é como a Bíblia e jamais será. Enfim, Ezequiel capítulo 33, versículo 1 diz assim: Mais uma vez a palavra de Jeová veio a mim e me ordenou: Ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes. Quando sobre a terra eu trouxer a espada, o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia, e esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir-vos todos os habitantes, então se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte.
Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme, do chofar, que é a trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se deu por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, que é a trombeta, ao notar que a espada vem chegando e o povo não for avisado, e a espada vier lhe ferir alguém de morte, esta pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela e atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso que vieres a receber de minha pessoa. Os irmãos tomem os vossos assentos. Glória a Deus. Meus irmãos, o assunto que iremos discutir, abordar e aprender de Deus nessa noite. Deus abençoe, muito obrigado. É um assunto por demais conhecido, é um assunto que o seu avô, que a minha avó ouvia nas pregações de quando eles ainda eram adolescentes. Assunto esse, o atalaia. O tema da nossa palavra nessa noite, eu digo nossa, não conjugando o verbo meu de maneira errada, não. Quando eu digo nossa é porque é minha e é sua. Então o tema da nossa palavra que Deus vai nos dar é o atalaia. Uma palavra muito bonita, uma palavra de expressão, uma palavra muito fácil para se falar, mas uma palavra que é a função de alguém, uma palavra que vem carregada com tão grande responsabilidade, uma palavra citada no Velho Testamento e no Novo Testamento ela pode ser vista em ação na vida de muitos, e nós vamos aprender um pouco sobre isso nessa manhã. Eu quero ser um pouco mais humilde e retirar essa palavra, aprender e dizer que iremos nessa noite relembrar. Estou dizendo manhã, mas é manhã no Japão. Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, qual era o papel de um atalaia? Simples. O papel do atalaia era avisar o povo do perigo. Pronto, acabou. Qual a função, Fernando, do atalaia? Direto ao ponto. A função do atalaia era avisar o povo do perigo. Como surgiu? Ao longo de todas as eras, desde as mais longínquas civilizações, povos, tribos, cidades e fortalezas, se fez necessário a criação desse cargo. O atalaia, ele era um homem ou mulher, embora não tenha registro de mulher exercendo esse cargo, mas pode ter havido, por que não? O papel desse indivíduo era de grande responsabilidade, porque sendo um atalaia, a função dele era integrar o sistema de defesa das aldeias, dos povos e dos exércitos. Toda guarnição, todo grande exército precisa de um tempo de resposta tática. E ganhar esse tempo e maximizar esse tempo era o papel do atalaia. Ele ficava no lugar mais alto, estrategicamente escolhido pelo capitão do exército, e esse homem tinha a responsabilidade
de observar as planícies, os planaltos, as paragens, movimentos de poeira, movimentos suspeitos de qualquer forma. Ele, entretanto, entretudo e todavia, jamais poderia dormir e nem ter um problema de visão. O atalaia, ele era uma pessoa que tinha na sua função, e ele sabia disso, ele tinha o seu código de ética, ele tinha o seu código de conduta, que fazia dele uma pessoa responsável, que fazia dele uma pessoa, humanamente falando, correta em todas as coisas. Porque ele sabia que, aproximando-se os inimigos, que aproximando-se o perigo, e não o avisando o seu capitão, e não tocando a trombeta, que era o chofar, as pessoas seriam aniquiladas, as pessoas seriam destruídas, famílias teriam percas, filhos ficariam órfãos, mulheres viúvas, maridos viúvos, e grande ruína vinha sobre o povo, a qual o atalaia dormia, a qual o atalaia cochilava. Primeiro ponto que precisamos destacar aqui, em relação ao atalaia, é que a sua principal arma era o seu chofar, a saber, um instrumento de sopro que emitia um som forte, de alarido, que quando era acionado, fazia a todos tremer na base. Pense num determinado plantão de notícias de uma determinada rede de televisão, quando suspendia a sua programação normal e tocava aquela vinheta, todo mundo já tremia nas pernas. É um plantão, aconteceu uma tragédia. Era mais ou menos assim. Quem estava dormindo pulava acordado, já desperto, já preparado para lutar, como se tivesse acordado já há muito tempo, graças ao som dessa trombeta. E essa era a principal arma do atalaia. Segundo ponto, que por nós, como o local aonde qualquer pessoa subia e começava a exercer a função de sentinela, visto que atalaia também é o mesmo que um guarda, que um sentinela ou um vigia. Ou seja, aqui embaixo na torre, a pessoa era uma pessoa comum, mas quando ela subia as escadarias daquela torre em direção ao lugar mais alto, ao vencer aqueles degraus, agora ele não era mais uma pessoa comum, ele agora era um atalaia. Ou seja, a torre nos dias de hoje não existe mais. A torre hoje é a palavra de Deus. Então eu, Fernando, e vocês, igreja, nós não somos atalaia sem a palavra de Deus. Se eu não vivo a palavra, se eu não vivo conforme as coisas que eu prego, então eu não estou na torre, eu não sou atalaia. O homem e a mulher só é atalaia se ele estiver na torre, ou seja, se ele estiver na palavra de Deus. Se ele estiver fora da torre, vivendo fora da palavra, esse tal não é atalaia. Ele é qualquer outra coisa, menos um atalaia. Continuemos. A seguir, eu quero citar com os irmãos alguns exemplos de atalaia. O primeiro que eu quero citar é Abacuque, muito conhecido nosso. No capítulo 2, no versículo 1, Abacuque então diz o seguinte a Deus: sendo assim, ó Deus, eu me colocarei sobre a torre como um sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Que resposta eu receberei aos meus Babilônia?
que significa o buscador de entendimento, ou aquele que procura entender. Eu disse aos irmãos que esse homem, ele praticamente deu uma de Moisés. E Deus aceitou o posicionamento dele. Ele tinha muitas indagações e preocupações, porque ele via muita violência, né? Eu disse aos irmãos, e está lá na Bíblia, ele via os juízes oprimindo as viúvas, e chegou um momento que esse moço, ele não aguentou mais. Aí ele começou a dizer: até quando? Então Deus começa a falar para ele coisas que iriam acontecer no futuro. Deus começa a dizer o nome das pessoas que viriam, Deus começa a dizer como eles agiam, e Deus chamou aquela nação de os caldeus. Quando Deus termina de dar as suas declarações, Abacuque agora já está com medo, ele não tem mais aquela ousadia de falar com Deus, como ele começou a falar no começo da conversa. Ele agora está preocupado, porque ele recebeu um veredito, ele recebeu a notícia de Deus, e isso deixou ele perplexo. Abacuque ficou sabendo da forma que os babilônicos tratavam aqueles a quem eles venciam em guerra. Então ele começa a temer, porque ele percebeu que os hebreus corriam risco de vida naquele instante, naquele momento. Então ele sobe na torre de vigia, no versículo 1 do capítulo 2, e fala ao Senhor: a partir de agora eu sou um atalaia, eu sou um sentinela, e eu vou ficar atento para ouvir aquilo que o Senhor tem para me falar. O resultado é que Abacuque então começou a entender com mais clareza o plano que Deus tinha para Israel. Aí ele começa a cantar cânticos antes que o livro de Abacuque acabe, dizendo que a figueira não ia florescer, mas ele ia se alegrar, as ovelhas iriam fugir do curral, no pasto os bois não teriam mantimento para comer, mas ele ainda ia continuar se alegrando na presença de Deus. Nessa noite é necessário sermos atalaias e entendermos que, embora o momento seja de cansaço, de tristeza, de desânimo, precisamos ser como Abacuque e subir na torre, ou seja, entrar na Bíblia Sagrada e entender que o plano de Deus para nós, ele é bom, a vontade dele é perfeita e é agradável. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, hoje não temos mais essas torres, não se faz mais uso de uma atalaia, por assim dizer, nesse mundo moderno, não é? Um míssil pode viajar e atravessar um continente e acertar um alvo do tamanho de uma mosca lá na Ásia, e vice-versa. Ninguém está escondido de ninguém. Os satélites permitem uma tropa observar a movimentação de outra tropa. Não é mais necessário ficar procurando poeira e sinal de fumaça no meio do deserto. Nada disso. A tecnologia está aí e o inimigo agora é outro, assim como ele era outro no tempo da igreja primitiva. O inimigo lá na igreja primitiva jogava os crentes no Coliseu, jogava os crentes para os leões, açoitava os crentes na praça, e os crentes, olha, lá vai o clichê, os crentes eram ovos no omelete. Quanto mais batia, quanto mais açoitava, mais aquele omelete crescia. Os discípulos eram presos, de manhã eles eram soltos. Quando alguém pensava, agora vão sair chorando, reclamando, vão abandonar o caminho. Que nada, eles começavam a pular e saltar na praça de alegria. Alguém perguntava, mas por que essa alegria se seu couro está roxo? Eles diziam, nós fomos dignos, achados dignos de padecer os mesmos sofrimentos que Cristo padeceu. Essa era a alegria dos discípulos. Agora hoje, 2021, o inimigo agora é outro. O adversário não quer mais jogar crente na cova dos leões. O adversário não quer usar gladiadores para atropelar algum cristão em qualquer arena de esporte violento por aí. Nada disso.
o inimigo agora se chama pecado. E os atalaias sou eu, são as irmãs, são as irmãs, são os irmãos e são o corpo de obreiro que estão aqui na minha retaguarda. Chofar não temos mais. Agora o chofar é a pregação da palavra de Deus. O chofar agora é entender a vontade de Deus pela palavra e aplicar. Primeiro, eu aplico na minha vida, vocês aplicam na vida de vocês, e quando vocês perceberem que tem o pecado se aproximando de alguém, que tem alguma coisa errada se aproximando de alguém, vocês são atalaias, cuidando de si mesmo e cuidando do próximo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para o livro de Judas, agora você vai ler a Bíblia comigo. Penúltimo livro da Bíblia Sagrada, Judas. Aqui vale ressaltar, por recomendação da minha esposa, irmã Kelly Rodrigues, ela disse: Fernando, pelo amor de Deus, avisa que esse Judas aí não é o Judas traidor. Eu disse para ela: tudo bem, irmã, eu vou avisar. Então, meus irmãos, esse Judas aqui, do penúltimo livro da Bíblia Sagrada, é um dos irmãos de Jesus Cristo. Judas, versículo 11, diz assim: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Aqui temos o irmão de Jesus sendo um atalaia no Novo Testamento. Judas escreve uma carta, uma epístola universal, a qual ele não põe endereço a ninguém, a qual ele não tinha em mente enviar para nenhuma igreja, porque o propósito dele era que todos pudessem ler e dizer: isso aqui que eu estou lendo é para mim, essa palavra é para mim. Se tem uma coisa que precisamos aprender e entender, é que quando viemos à igreja e alguém está falando alguma coisa, pode ser eu ou pode ser outro, que não está muito agradável para nós, né? O normal é nós dizermos: esse cajado não é para mim, né? Alguns dão glória a Deus bem alto, que, né, parece glória a Deus, desvia o cajado do lombo dele e joga no lombo do irmão que está sentado do lado do banco. Mas precisamos entender o que Judas queria com essa carta, com essa epístola, que todos chegassem a um pleno entendimento que a palavra é para quem estava lendo, para quem estava ouvindo. Então, se você me ouve nessa noite, essa palavra simples, mas objetiva, é para você. Veja, esse versículo, se eu tivesse uma balança para mensurar o peso do pecado, ou se eu tivesse um equipamento para multiplicar e chegar em valor em real ou em dólar de pecado, na minha opinião, esse versículo seria um dos mais pesados da Bíblia, e seria também um dos mais caros da palavra de Deus. Porque embora nós vemos aqui Caim, Balaão e Corá, esses três erraram e cometeram um grande erro apenas uma vez. Mas o irmão de Jesus está nos ensinando que viriam para o meio de nós, o adversário enviaria nos últimos tempos homens iguais a Caim, homens iguais a Balaão e homens iguais a Corá. Ou seja, triplamente praticantes da iniquidade. Caim cometeu o que cometeu, Deus colocou um sinal na vida dele, ele foi embora viver a vida dele. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas descobriu que contra o povo de Deus não valia encantamento, largou para lá e foi viver a vida também. A família de Corá
As crianças não, os animais não, só os adultos. A terra abriu e os tragou todos. Só sobrou mulheres e crianças vivas. Os homens rebeldes foram tragados. Foram tragados, a família de Corá foram viver a vida deles naturalmente. Mas Judas está dizendo aqui que um homem só, ele seria como Caim, ou seja, assassino. Ele seria como Balaão, ou seja, amaldiçoador. E ele seria como Corá, ou seja, um rebelde amotinador. Agora vamos entrar nesses três contextos aqui e entender o que esse atalaia chamado Judas estava querendo nos dizer mediante a esta carta, a esses escritos. Caim. Judas disse que homens agiriam no final dos tempos como Caim. Como Caim agiu? Me explique como um homem que trabalhava na lavoura conseguiu vencer um cabra vaqueiro, boiadeiro, cabra forte igual Abel, trabalhador lá da lavoura, braçal, tirador de leite. Vai dar uma olhadinha no físico e na força de uma pessoa que trabalha com animais. Ele é magrinho, bracinho fininho, mas vai tirar uma queda de braço com ele. Pede para ele apertar a sua mão para você ver que potência, que força. Me explique como um lavrador conseguiu vencer alguém tão forte. Na base da traição, na covardia. Como Abel não viu Caim chegar. O pior é isso. Caim não chegou, era família. Caim já estava ali. Eles iam e vinham juntos. Era uma víbora peçonhenta, sorrateira, perigosa, esperando a hora de atacar na traição. Mas a palavra de Deus nos diz, lá em Gênesis ainda também, que é verdade que a serpente iria morder o calcanhar de alguém, mas esse alguém, da semente da mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente, e isso Jesus já fez por nós. Tem inimigos sorrateiros contra a igreja? Tem, né? Tem traição contra a sua vida? Tem, mas o Cristo que esmagou a cabeça de Satanás, ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século, até o último dia ele ia estar conosco. Fiquemos tranquilos, a palavra somente é de alerta, para você orar mais, para você vigiar mais, para você guardar mais seus segredos, os seus planos, seus projetos, conte para Deus, trace suas metas com Deus, faça seu investimento e fale para Deus, deixa o seu sucesso, deixa a sua alegria, deixa o seu bem-estar em off. Tá? Libera coisinhas daqui, dacolá, coisa mínima, mas deixa a sua verdadeira vida de bênção que Deus tem te dado pela sua fidelidade em off, porque o inimigo é astuto e Deus não quer que ele cobice as suas coisas. O Espírito Santo tem zelo da igreja, louvado seja o nome de Jesus. O irmão de Jesus também nos alertava a respeito de homens como Balaão. Balaão, ele ensinava os inimigos de Israel, que naquele tempo era a caravana do irmão Moisés, a ser afrontada. Balaão recebia dinheiro de Balaque para amaldiçoar, só que ele perdeu a visão. Por três vezes, a jumenta de Balaão esfregou as pernas de Balaão pelos galhos secos e os espinhos das parreiras, dos pés de uva e das plantações que tinha ali. Pensa num profeta com as pernas arranhadas, pense num cabra com as canelas cheias de espinho, porque a jumenta esfregava ele nas paredes das plantações. Por 3 vezes, o anjo se colocou na frente de Balaão com a espada na mão para matar Balaão. Balaão não viu e a jumenta viu. Homem cego, sem visão espiritual. Deus te trouxe aqui para te dizer, conserve a tua visão espiritual, tá?
Não perca essa visão espiritual, conserve ela. Você ainda consegue identificar o que é certo e o que é errado. Não perca esta capacidade, porque do contrário você se tornará um Balaão, com menos visão do que uma jumenta por aí. Jesus não quer isso para a sua vida. A jumenta disse para Balaão, mas Balaão deu uma surra nela. A jumenta disse, mas Balaão, eu não estou te entendendo. A jumenta falando com ele. Eu não te carreguei a vida toda? Me conta um dia que eu empaquei com tu. Me conta um dia que você não quis sair daqui e ir para lá, e de lá para cá, e eu não te levei. A jumenta falou para ele, pois o anjo intentou lhe matar 3 vezes. Que vergonha para alguém que tinha o dom do Espírito Santo, que tinha visão de Deus. A Bíblia fala que os profetas tinham visão dormindo. Os amigos de Deus tinham visão dormindo, mas quando você for para casa, chegar em casa e ler a história de Balaão, você vai ver que Balaão era o único que tinha visão e falava com Deus de olhos abertos, tá? No prato de comida ali, ó, ele comendo o prato de comida e vendo Deus, igualzinho estou vendo o irmão Samuel aqui. Essa era a capacidade que Balaão tinha, e Balaão sabia o segredo dos crentes. Balaque queria destruir a caravana de Moisés, mas a caravana de Moisés era igual um trem de ferro na ladeira, sem freio. Não. A caravana ia, aquele cordão de milhões de pessoas. Não parava, não sofreu nenhuma derrota aquela caravana. Balaque falou, tem que ter um jeito. Balaão falou, tem um jeito sim, eu sei qual que é. Você vai pegar mulheres estranhas, belas mulheres estranhas que não são de sangue nobre igual eles são, vocês vão colocar ela nas beiradas, onde a caravana for passando, os varões hebreus ir passando, e eles, começar a olhar para a pedra ali, uma estrangeira bonita, né, aparentemente bonita, mas não vai nessa beleza não, Jezabel era assim, ela destruiu a vida de Acabe, né, os varão vai, para casar com essas e com essas estranhas e fazer a mistura. Era o único jeito de destruir a caravana de Moisés. Mas, menino, isso deu errado. Deu errado demais. Balaque perdeu o dinheiro, Balaão perdeu a comunhão com Deus, e a caravana de Moisés chegou na terra prometida. A caravana de Moisés aqui hoje é a igreja, O inimigo levanta as barreiras, nós vamos passando por cima em nome de Jesus. O inimigo vai armando as arapucas, nós vamos voando por cima das arapucas, igual águia, em nome de Jesus. O inimigo vai armando aqui e acolá as pegadinhas, e vem fogo e queima, nós passamos, nós não vê nada. É livramento que a gente nem imagina que Deus está dando, e Deus está dando, e nós estamos indo bonitinho, em direção a Sião. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém pode te deter, ninguém pode te destruir, exceto você mesmo com o pecado. Então, Balaão sabia disso, e você também está sabendo. Não esqueça, o inimigo não pode te destruir, apenas você mesmo com o pecado. Não estou dizendo que você está, estou te ensinando. Quem sou eu para ensinar alguma coisa a você? Mas eu preciso te dizer, porque a oportunidade está comigo. Somente o pecado vai tirar o seu nome do livro da vida. Aquilo que as pessoas falam que você é, não é quem você é. Você é o que você é o que Jesus diz que você é, e você é o que os anjos sabem que você é. Fofoca, calúnia, difamação não tiram o seu nome do livro da vida. Ele sai de lá quando você perde a razão, quando você quer resolver na porrada, quando você quer também ser caluniador, quando você quer perseguir também porque você foi ferido. Aí seu nome sai de lá. Mas se você ficar firme aí, gemendo e chorando com Jesus, o caminho estreitinho assim, e você passando nele apertadinho, mas entrando no céu. Louvado seja o nome de Jesus. O irmão de Jesus queria nos alertar, por último, que homens como Corá iriam se levantar nos últimos tempos. E esses 3 tipos de homem aqui, meus irmãos e irmãs, homens aqui, irmãos e irmãs, não são homens que vão se levantar
e vão para São Paulo. Não é homens que vão se levantar e vão viajar para a Europa. Não é homens que vão para Hollywood ser famoso. Não é presidente de países ricos, não. Esses tipos de homens são pessoas que viriam sentar aí, ó, nesse banco aonde você senta há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Seriam enganadores, meus irmãos e irmãs, que viriam para o nosso meio para distorcer o evangelho, para pregar uma outra doutrina. E o apóstolo Paulo diz que no final dos tempos, muitos não iriam suportar a sã doutrina, e iriam amontoar para si falsos mestres, que iam falar palavras gostosas no ouvido deles, como quem tem comichão, sabe? Aquela coceirinha gostosa. Tipo isso. E o irmão de Jesus nos alertou há muito tempo atrás, e ele dizia: homens como Corá. O que esses homens fazem em especial? Eles ensinam a igreja a se rebelar contra o pastor. É o tipo de homem e de mulher que dissemina a fofoca, o tititi, a contenda. Ele é dissimulado. Ele solta uma palavra aqui, 2 horas depois ele solta outra palavra, uma semana ele solta a terceira palavra e forma uma frase no seu subconsciente. Aí 15 dias depois você está, é mesmo. Ah, não é que é verdade? Fulana está certo. Pastor não, pastor não é bom, não está certo. O corpo de obreiro não lê Bíblia, os irmãos não oram, não faz. Um instantinho, os filhos de Corá, eles disseminam a contenda e colocam muita gente a se perder por causa da rebeldia. Olha, esses poucos anos de vida que já vivi, já conheço muito caso de rebeldia, que no começo é o jardim do Éden, depois não funciona. Por isso, irmã e irmão, eu te digo, fique atento ao que o irmão de Jesus está nos ensinando nessa noite. Homens como os filhos de Corá, rebeldes. Eles foram até Moisés, não sei se reuniram ou não com Arão e Miriam, ou se já era outro assunto, mas eles não queriam a liderança de Moisés. E por quê? Um tempo antes, a Miriam já tinha falado: olha, Moisés, Deus não fala só através de você. Deus, ele fala comigo também. Deus fala com Arão também. Rapaz, Deus resolveu esse negócio, mas parece que mais para frente, a semente da contenda, ela germinou na família de Corá. A terra abriu, não morreu criança inocente, não morreu mulher inocente, morreu só Corá, os homens, os príncipes daquela casa. Depois a terra fechou de novo, ficou tudo bonitinho. Deus limpou. A palavra de Deus nos mostra que Deus limpa a eira. Ele deixa tudo limpinho. Por isso, irmão e irmã, quando alguém sumir do seu lado, quando alguém já não estiver mais caminhando contigo para esta casa de oração, lembre-se de que Fernandinho lhe falou que Jesus limpa a eira, porque ele não suporta a rebeldia no meio das ovelhas. Para concluirmos, peço aos irmãos que fiquem de pé. É só isso mesmo que Deus tinha para falar conosco nessa noite. Pouca informação, mas para que seja fácil para o seu cérebro memorizar. Senhor meu Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprendemos através dos ensinamentos de Judas, de Abacuque e de Ezequiel, que
precisamos guardar-nos, que precisamos vigiar nesses últimos dias. Espírito Santo, o Senhor é o dono desta obra, o Senhor é a força motriz desta igreja, o Senhor é o guarda desta igreja, o Senhor é o forte, o Senhor é o valente. Mantenha os nossos olhos abertos no poder e na unção, para nós percebermos o perigo chegando, para nós percebermos o pecado chegando, para nós percebermos, Senhor, a rebelião chegando, para nós percebermos, ó Pai, a traição chegando, para nós percebermos, Senhor, meu Deus, o laço do pecado chegando. Guarda o nosso nome no livro da vida, meu Deus Pai, é o que eu te peço, é o que pedimos em nome do teu Filho Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.